Olá, está no ar mais um programa da Web TV CREA Minas. Nesta edição você vai ver a última reportagem da série sobre os eixos temáticos dos encontros regionais, o eixo Impacto das Chuvas. No estúdio, um representante da Defesa Civil de Minas Gerais fala sobre as ações neste período. Vamos ter também a participação do presidente do CREA Minas, Jobson Andrade, que vem falar sobre a declaração do ministro-chefe da Secretaria de Aviação Civil, que atribuiu o atraso nas obras dos aeroportos aos engenheiros ruins. É agora, fique com a gente. Desde que o Brasil ganhou o direito de sediar a Copa do Mundo de 2014, a preocupação com a infraestrutura de uma forma geral no país e, em particular, a ampliação dos aeroportos foi colocada como prioridade. O Mundial já bate à nossa porta e muitas obras ainda estão pendentes. No final do mês passado, o ministro-chefe da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República, Wellington Moreira Franco, atribuiu o atraso a engenheiros ruins. Para falar sobre essa declaração do ministro, eu recebo mais uma vez no estúdio o presidente do CREA Minas, Jobson Andrade. Jobson, prazer tê-lo aqui. Como que o CREA recebeu essa declaração do ministro? Um tanto quanto assustados, né, com essa declaração do ministro infeliz, muito despreparada e sem um olhar adequado para toda a realidade do Brasil atual e o nosso tempo pregresso. O CREA, de fato, todos nós, os engenheiros, o Conselho, repudia, e nós temos uma outra visão, melhor cadenciada, né, que explica o problema das obras, o problema da atual realidade brasileira, com foco muito mais amplo do que aconteceu no país nos últimos 40 anos. Isso pode estar ligado a um despreparo das instituições públicas, por exemplo? Com certeza, sim, né? Nós temos no Brasil um estado que ele é muito grande. O estado brasileiro é grande, veja bem. Quando o Congresso Nacional faz uma legislação, como o último do Código Florestal, uma outra, ele aplica uma lei que vai de norte ao sul do Brasil. E veja, um país de dimensões continentais que tem praticamente como identidade maior a língua. Mas o resto, temos uma cultura diferente, temos uma realidade diferente, até do ponto de vista climático em todo o território, né? Diferença de todos os níveis no nosso território. E o país coloca uma lei igual de cima até embaixo. Então, para você ver o tamanho, a força e o poder do nosso Estado, que além disso concentra 70% de todos os recursos oriundos dos impostos e taxas em seu poder, estou dizendo da União, né? Então, os poderes brasileiros, representados por as suas instituições, eles têm sim um poder enorme na mão e o país não consegue andar se não for por ação e atividade desse poder. Então ele é sim o responsável por tudo aquilo que acontece do lado positivo, mas também é responsável pelo negativo. No caso dessas obras da Copa, que envolvem a Copa, infraestrutura no país, que vai atender esse Mundial, que tipo de gargalo que você atribui para não ter acontecido ainda, o que deveria já estar pronto, talvez? Que ele atribuiu que foi engenheiros ruins? Não, na realidade o país não tinha um planejamento para isso. Se conquistou esse direito, mas nós não tínhamos obras estruturantes, nós não tínhamos um planejamento mesmo de investimento em diversos setores. E nós não estamos falando só de obra, né? O planejamento é multissetorial, a indústria, a agricultura, que é nosso carro-chefe e torna-se ainda mais importante para as próximas décadas com o aumento gigantesco da população no mundo e o país com a capacidade enorme, né, de produzir alimentos, de produzir eficiência em toda a cadeia de agricultura. Então precisa de fato ter um plano para isso e muitas das vezes nós não estamos preparados, como não estávamos para a Copa do Mundo. Então eu penso que a Copa não deixou para a população como um todo, para a classe média brasileira, uma herança em infraestrutura adequada para tudo aquilo que foi dito, que foi aventado que seria, né? Na realidade nós temos muito poucas obras que a classe média possa utilizar, né? Em Belo Horizonte especificamente, o nosso ganho com isso é pouco, apesar de que a cidade está cheia de obras, né? Mas ainda é pequeno em relação ao que era a expectativa para uma Copa do Mundo em ganhos de mobilidade, por exemplo. Você acha que muita coisa foi feita assim meio paliativo? Podemos usar essa palavra? Algumas coisas sim. Quando eu vejo as obras no aeroporto de Confins, eu vejo que não são obras que estão agora sendo feitas na perspectiva mesmo do crescimento, do uso daquele aeroporto e na perspectiva do que merece a população
quando vai, de fato, usar aquele transporte que já se torna principal nessa modal aeroviária no Brasil, né? Então, alguns paliativos, né? E outros que não alcançam, né? Eu vejo o investimento BRT interessante. O metrô, nós temos mais de 100 anos de história do metrô, já com eficiência comprovada. O BRT nós não conhecemos ainda, não só em outros lugares, experiências que mostrem que ele seja altamente eficiente. Mas é uma boa iniciativa melhorar o transporte coletivo. Agora eu pergunto, o BRT atingirá a classe média? De fato, a classe média vai deixar o carro em casa e andar no BRT, como poderia andar no metrô? Agora, como é que ficam as empresas de engenharia nessa situação? Como é que elas podem, como é que o ambiente é favorável para a realização de obras aqui no Brasil hoje? Como é que você avalia essa situação? Não, eu penso que as empresas de engenharia são empresas prestadoras de serviços. O que fazem essas empresas? Elas, na realidade, têm um conhecimento, uma tecnologia, um know-how, uma capacidade de realizar tecnicamente, aliada a uma capacidade operacional de administrar, de gerir recursos. É isso que faz a empresa de engenharia. E ela é extremamente impactada com excesso de legislação que se multiplica, então deveres e deveres e deveres e deveres, excessos de fiscalização sobrepostos, né? E ela, na realidade, tem poucos direitos, e aqueles que têm enquanto direito, as instituições públicas que deveriam dar a garantia da segurança jurídica são fracas e morosas. Então a empresa de engenharia tem dificuldades de segurança jurídicas, tem dificuldade de acesso ao crédito, que é outro problema no Brasil, né? O crédito ele não está disponível de forma facilitada para as ideias, para os empreendimentos, para as inovações, mas está muito disponível para quem já tem recursos de alguma forma. Agora, você acha que falta gestores, lideranças que sejam engenheiros, que sejam da área, para poder, de repente, linkar melhor as situações, fazer com que esse planejamento aconteça de forma, visando o futuro, obras mais realizadoras, vamos dizer assim? 2 pontos nisso aí. Falta, de fato, uma participação de toda a sociedade. Alisson Paolonelli, ele sempre diz, e eu reafirmo, né, na fala dele, que a democracia é fantástico, né, para o avanço do coletivo social, mas pressupõe a participação. Sem a participação, a democracia ela fica prejudicada, e aquelas pessoas que não participam acabam tendo que comprar aquilo que vem pronto. Então, de uma forma geral, nós ainda, o coletivo social brasileiro não aprendeu a participar dos instrumentos democráticos. Agora, no tocante às instituições brasileiras, se nós queremos ser um país forte, um país de planejamento, nós temos que acabar com algumas ideias que são, de fato, ruins. Comprar serviços, principalmente de engenharia, pelo menor preço. Ninguém compra nada pelo menor preço. Antes de comprarmos alguma coisa, nós verificamos o custo-benefício através da análise da qualidade e não do menor preço. Por que a administração pública compra tudo pelo menor preço? Por que o público tem que ter tudo mais barato? Que tende, inclusive, a ser o pior. Porque não é isso que a gente vai ao supermercado e olha, esse é baratinho, mas a qualidade não é boa. Então, por quê? O pressuposto de que o brasileiro é desonesto, fazer um monte de lei, colocar um monte de instituição de fiscalização se sobrepondo o tempo todo na perspectiva da desonestidade. E principalmente a falta de investimento em técnicos adequados nos locais adequados, né? Eu estava dizendo que na China, de 15 ministros, 13 são engenheiros. E aí eu não faço uma defesa corporativa. Mas se nós queremos construir um país, melhorar as nossas estruturas, né, melhorar a nossa indústria, geração de energia, agricultura, quem faz isso são os agrônomos, né, os engenheiros de uma forma geral, que constroem isso. Então são eles, na realidade, que têm que estar nos espaços de administração pública que cabe a eles. Não é? Até porque para as análises ficarem melhores, nós termos planejamento, temos uma construção de projeto. Nós temos que ter projetos que sejam de longo prazo, de médio e longo prazo, que não mudem a cada vez que se mude a gestão e a administração pública, né? Então são questões assim que nós temos que avançar. Os engenheiros estão muito distantes dos espaços que cabem tecnicamente a eles. E o Estado brasileiro ainda não enxergou isso, né? A gente vê carreiras no Estado, né, onde a fiscalização você tem altos salários, bons concursos e boas carreiras, né?
E nos espaços de execução, que são aqueles que vão contratar os projetos, contratar as obras, que vão executar aquelas obras, os salários são 20% daqueles que fiscalizam. Então eu te pergunto, a nível de política, o Estado está preocupando com a execução? Não está preocupando com a execução, porque as próprias instituições do Estado, para a execução, estavam e continuam enfraquecidas. Então não há como. Agora, você acha que então essa aproximação, por exemplo, seria um caminho para evoluir a parte tecnológica do país? A evolução? A aproximação, com certeza, né? Não sou eu que estou dizendo, essa análise não é o que eu penso, o que eu acho, é o que a história mostra, né? Como é que os americanos construíram seu potencial? Os ingleses fizeram isso. Como é que a China faz hoje um PIB de 7%, 10% ao ano e constrói a sua infraestrutura? Né? Com que tipo de profissional eles fazem isso? Não é? Então, se queremos realmente, nós temos que fazer os caminhos que a história já mostrou. Toda a história mostra isso, desde os impérios egípcios, romanos, gregos, a vida inteira. Na presença do saber, da tecnologia, da técnica, existe crescimento, desenvolvimento econômico e, consequentemente, desenvolvimento social. Onde não tem técnica e conhecimento, nós vemos o acaso, o sucateamento, né? E aí o discurso. Discurso, palavras. E depois não pode cometer o despropósito de, já um discurso ruim, virar em uma acusação infundada, despropositada e contra uma categoria que na realidade é a única, né, que de fato vai para o chão de fábrica fazer. Para a gente encerrar nossa entrevista, então eu gostaria que você, deve ter muito estudante que deve ter se assustado também com essa fala, né, estudante de engenharia. A gente sabe que muitos engenheiros brasileiros estão por todo o mundo trabalhando, são pessoas competentíssimas, né? E eu queria que você deixasse assim uma fala final para esse pessoal aí, para os engenheiros, os colegas, os alunos, os estudantes. Aos nossos estudantes de engenharia, né, eu tenho muita crença, eu tenho fé nessa nova geração. Eu penso que eles já participam mais, já têm mais oportunidade do que a minha geração teve, né? E tendo essa oportunidade, eu penso que eles têm um ambiente fecundo para exercer a sua arte, a sua profissão, que é a engenharia. Então eles estão no caminho certo. Mas não basta apenas exercer a engenharia, precisa participar cotidianamente das decisões que concernem o nosso futuro, seja no seu bairro, seja na sua faculdade, seja na sua cidade, no espaço onde estiverem, né? Preocupem-se com as decisões coletivas, porque dessa forma nós vamos agregar com toda a sociedade e vamos construir um país melhor que a gente não conseguiu construir ainda. Ok, então, Jobson, muito obrigada pela participação mais uma vez aqui no programa. Eu que agradeço. Bom, gente, vamos ver agora então algumas oportunidades no mercado de trabalho. Na cidade de São Paulo, vaga para coordenador de agrimensura. O candidato precisa ter formação em engenharia de agrimensura, experiência no ramo de loteamentos e disponibilidade para viagens. Em Belo Horizonte, vaga para engenheiro de planejamento. A oportunidade é para pessoas com deficiência, que vão desenvolver atividades como planejamento de projetos, atualização de cronogramas e elaboração de relatórios gerenciais. Atenção aos requisitos: domínio do sistema Primavera e MS Project e inglês intermediário. E vaga também para engenheiro civil pleno, para trabalhar em Belo Horizonte e região metropolitana. Além da formação em engenharia civil, é desejável que o candidato tenha conhecimento em orçamento e planejamento e experiência em obras do programa Minha Casa Minha Vida. As atividades previstas são acompanhamento do andamento físico e financeiro, análise e leitura de projetos, análise de custo e acompanhamento geral da obra. É hora do quadro CREA Responde, que hoje tira dúvidas sobre a certidão com vinculação de atestado técnico. A pergunta é: como deve ser utilizada e qual a importância da certidão para os profissionais? A certidão com vinculação de atestado técnico é um instrumento muito importante na vida do profissional, pois ela pode ser utilizada nas licitações e serve também para comprovação da experiência profissional e do acervo técnico deste profissional. Lógico que para uma boa certidão, faz-se necessário que este atestado tenha os dados mais completos possível e que esteja coerente e condizente com aquele serviço que ele executou e compatível com as suas atribuições e os dados da anotação de responsabilidade técnica. Não saia daí, no próximo bloco você acompanha a última reportagem da série Eixos Temáticos, com destaque para o eixo Impacto das Chuvas. Eu volto já. Quem pensa diferente,
merece uma instituição financeira diferente. Como o Sicoob, por exemplo, que tem tudo que um banco tem, só que com muito mais vantagens. Já somos mais de 2 milhões de associados. O associado é dono e participa dos resultados. Conta com mais de 2.000 pontos de atendimento em todo o Brasil. A cada dia, mais pessoas preferem o Sicoob. Pense diferente você também. Faça parte do Sicoob. O seu bem-estar é o que importa pra gente. O futuro é o nosso presente. Pra você prosperar em todo o Brasil. O profissional do CREA pode contar com a mútua pra sua vida melhorar. O caminho mais seguro entre você e o seu futuro começa na mútua, é só se associar. Mútua, mútua. Inovar na busca de transformações. Planejar, desenvolver possibilidades, executar. Multiplicar sonhos e construir novas realidades. A engenharia é a realização de tudo que imaginamos, até mesmo nas coisas mais simples. CREA Minas. Avançar com visão do futuro. Neste período do ano, que engloba primavera e verão, reinam as flores e as festas. Mas além das comemorações em muitas comunidades, o sentimento de insegurança também é soberano. Afinal, é a temporada das chuvas e com elas vêm as enchentes, deslizamentos de terra, muitos desabrigados e até mortes. Assuntos discutidos no eixo Impacto das Chuvas durante os encontros regionais. Vamos saber mais na última reportagem da série sobre os eixos temáticos. Confira. O céu escurece e de uma hora para outra, aí vem ela com muita força. É só aproximar o verão para uma ameaça de chuva preocupar moradores e até as autoridades por todo o Brasil. O sistema de drenagem em muitos pontos das cidades não consegue escoar tanta água e o lixo que se acumula na boca de lobo piora ainda mais a situação. Resultado, alagamentos. Em Belo Horizonte, alguns pontos são tão críticos que a prefeitura coloca até placas para alertar os motoristas. Problema também para quem vive em áreas de encosta, onde o risco de deslizamento de terra permanece durante toda a estação chuvosa. Pensando em soluções para os problemas causados neste período, os impactos da chuva viraram temas de discussão durante os encontros regionais. Uma primeira fase já está sendo feita e finalizada, que é o diagnóstico. Com esse diagnóstico pronto, a gente vai ser capaz de ter esse mapeamento do estado todo para poder planejar e encaminhar as soluções necessárias. Urbanização intensa, falta de planejamento e a falta de fiscalização nas cidades foram apontadas como as principais causas dos problemas provocados pelas chuvas ao longo de décadas. Com a falta de planejamento urbano ocorre o uso e a ocupação irregular do solo e a ocupação em encostas. Isso quase sempre ocasiona tragédias e enchentes e inundações que a gente tem visto aí pelo estado todo. Outro ponto abordado foi a questão da impermeabilização excessiva do solo, que não deixa as águas pluviais infiltrarem no solo e acabam aumentando o escoamento superficial. Um terceiro ponto é a falta de estrutura das defesas civis municipais. A falta de estrutura faz com que elas não atuem de forma preventiva e acabem trabalhando apenas na consequência depois da tragédia ocorrida. Hoje, as prefeituras têm até 2014 para apresentar o Plano Municipal de Saneamento Básico, que contempla áreas importantes como abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e destinação correta de resíduos sólidos. A implantação destes planos de forma correta pode ser a solução de muitos problemas provocados pelas chuvas, como inundações e deslizamentos de terra. Um bom exemplo de prevenção a acidentes causados pelas chuvas é o Programa Estrutural para a Área de Risco da Prefeitura de Belo Horizonte. Aqui na Vila Fazendinha, ele foi implantado há 20 anos e vem trazendo mais tranquilidade para todos os moradores. A gente trabalha com duas linhas, obras efetuadas pelos nossos contratos, que são obras de médio porte, como essa que a gente está vendo aqui, e temos também a linha de atuar com pequenas obras, que abrange 1, 2 moradias, onde a gente faz
contenção, drenagem, retaludamento, e isso muitas vezes é feito com assistência técnica da gente, mais a oferta do material e mão de obra dos próprios moradores, o que contribui na conscientização deles para a prevenção e para evitar novas áreas de risco. Com essa obra, o risco dessas casas que estão bem próximas à encosta desabarem será reduzido. Uma segurança para seu Francisco Cursino, que há 25 anos convivia com medo em períodos de chuva forte. A importância dessa obra não atinge somente aos moradores que foram vitimados, mas toda uma comunidade, todo um aglomerado da Serra. Para conversar com a gente sobre esse momento preocupante, eu recebo no estúdio o Major Edilan, da Defesa Civil de Minas Gerais. Major, prazer tê-lo aqui. Então, é um momento em que as ações se intensificam, né? Não tem saída, né? Com certeza. E nós temos tentado ajustar muito com as prefeituras locais, principalmente esse ano, que foi um ano pós-eleição, né, municipal, onde vários prefeitos ganharam as eleições, era a oposição anterior, para tentar ter uma transição democrática, ou seja, fazer com que as pessoas, os técnicos que trabalhavam em defesa civil no município, não possam ser todos mandados embora, e aqueles que forem possam dar um treinamento para quem está chegando. Esse ano foi um ano que nós aumentamos muito nossos cursos básicos de defesa civil, exatamente por causa dessa nova administração em várias prefeituras, para que elas pudessem ficar aptas a fazer as suas principais ações, que é, primeiro passo, fazer o mapeamento de área de risco, ou seja, o coordenador saber no município aonde nós podemos ter problema, onde uma rua, um local pode ficar alagado, pode ficar debaixo d'água, aonde nós podemos ter um deslizamento, e aí fazer um treinamento com essas pessoas para poderem sair no momento certo, e principalmente, se acontecer o fato, que o poder público municipal possa estar preparado para dar a primeira resposta. Então, é o que nós chamamos da feitura do plano de contingência. É o treinamento entre os secretários, para que quando acontecer o fato, o prefeito coordenador possa achar cada secretário, cada funcionário da prefeitura, oferecer a melhor resposta e, se o desastre ultrapassar essa capacidade de resposta do município, nós estamos com todos os nossos órgãos estaduais prontos para ajudar o município. Então, a Defesa Civil do Estado, ela recebe essa ligação do prefeito ou da coordenadoria, faz algumas solicitações, nós imediatamente mandamos o material de ajuda humanitária, dependendo da situação, mandamos uma equipe, e essa equipe que está lá na região, ela vai coordenar a participação de outros órgãos do Estado, ou seja, um DR, uma CETOP, uma Secretaria do Meio Ambiente, uma Secretaria de Saúde, para se fazer presente no município e ajudar o prefeito a dar essa resposta. Então, é essa ligação que é muito importante. Os municípios, Minas são muitos municípios, né? Todos já têm uma defesa civil montada? Olha, hoje, existe resistência ainda para isso? A pauta está melhorando muito com os prefeitos. Hoje, dos 853 municípios, 713 já tem. É lógico que o ideal seriam todos. Mas o mais importante não é só o município ter uma defesa civil no papel. É um município que tem uma defesa civil e que o prefeito possa vestir o colete da defesa civil no sentido de fazer as ações de prevenção e preparação durante o ano inteiro. E nós temos uma máxima que infelizmente acontece, que às vezes nós temos regiões de Minas que ficam às vezes 3, 4 períodos sem ter uma grande concentração de chuva. Então os prefeitos, as pessoas começam a achar que aquele fato nunca vai acontecer na cidade dele, nunca vai acontecer. E aí, de repente, vamos dizer assim, entre a São Pedro manda tudo para aquela região. E aí a cidade está despreparada. Aconteceu com Teresópolis, Santa Catarina, outros estados, mas que aconteceram coisas que e aconteceu em Minas, né? Também em vários locais. Então é importante que todas as cidades estejam com essa visão de defesa civil, estejam preparados, que as cidades todas irão crescer com a participação desse crescimento com o coordenador. Esse coordenador vai tentar fazer com que esse crescimento não seja para os locais de risco ou risco de deslizamento, ou muito perto de rios e córregos, para que no futuro a gente não tenha muitas casas em área de risco, o que se torna impossível do prefeito tirar todo mundo e colocá-los em outro local. Porque a gente viu na reportagem anterior o trabalho aqui em Belo Horizonte, né, que já vem sendo feito durante o ano de encostas, contenção de encostas, para evitar deslizamentos de terra quando chove muito, né? Já é um trabalho, uma iniciativa que é importante, mas que acontece de forma preventiva, Exatamente. Não é isso? Você
precisa ter um pacífico, e aqui em Belo Horizonte eu não me lembro os números, porque eu sou do estado, já tinham 13, 12 mil pessoas em área de risco, hoje tem menos de 1.000, enfim. São números que mostram essa preocupação de tirar as famílias de área de risco de deslizamento. Muitas vezes, várias cidades, às vezes, não têm condições de tirar todo mundo. Então é importante criar ali um núcleo comunitário de defesa civil e treinar essas pessoas a conviverem, a saber o momento certo de sair. Então, nessa área, é que a gente pede muito para que haja sempre vistorias. E muitas vezes essa vistoria é feita pela Defesa Civil e algum engenheiro. E a gente tem tido um apoio muito grande do CREA, que tem colocado engenheiros, né, nessas cidades ou filiados do CREA para dar esse suporte ao prefeito para fazer esse tipo de ação. Porque muitas vezes a própria pessoa, a própria comunidade faz uma rede de informação e quando começa a piorar a chuva, eles mesmos avisam um ou outro e saem das casas antes de acontecer o mal maior. Então esse é o fato que muitas vezes é importante esse treinamento na própria sede do município. E a gente vê esse trabalho, né, do CREA com os eixos, o eixo impacto das chuvas, né, que eles discutem, né, em toda Minas Gerais, os problemas pontuados em cada local para levar, né, possivelmente depois para o governo de Minas, para facilitar até as ações, né? Isso é um trabalho importante, né? É um trabalho importante, é um trabalho que começa no município. Nós temos tido, às vezes, prefeituras que têm uma certa dificuldade desse trabalho, então nós colocamos muito em contato com o CREA no sentido de destacar ou apoiar aquela prefeitura, aquele engenheiro local para fazer algum trabalho mais específico, e isso a gente tem tido boas respostas. O importante é que esse trabalho seja feito antes. E aí com obras que não sejam só paliativas, né? Ou, se não conseguir tirar, é importante que as pessoas saibam que estão em área de risco. Certo. Então, e muitas vezes os prefeitos têm essa dificuldade. Eu não vou ficar avisando que esse negócio é área de risco e é ruim para mim. Não, é muito importante saber, e esse trabalho tem que ser feito com antecedência. A dificuldade que nós temos em vários municípios é que, às vezes, o coordenador, ele não pensa só em defesa civil. Ele é o secretário de transporte, ele é o secretário de obras, ele é o chefe de gabinete, ele é tudo. Então, a última coisa que ele vai pensar é em defesa civil. Só vai pensar na hora que o desastre acontecer. Né? Então, por isso que a gente tem tentado mudar essa mentalidade nos prefeitos, e a gente nota o seguinte: aquelas prefeituras que realmente fizeram investimentos, colocam pessoas, fazem treinamentos, ele tem feito um bom trabalho preventivo, um excelente trabalho preparativo e, principalmente, tem gastado pouco na resposta, porque a resposta é eficiente, é coordenada. E aí você tem menos desastre, menos danos materiais e, principalmente, com quase nenhum danos humanos. E vocês têm um trabalho de capacitação que acontece, a prefeitura precisando desse apoio, vocês estão sempre Nós temos né? uma escola de defesa civil, que nós temos o curso básico de defesa civil que dura 3 dias, geralmente nós fazemos em Belo Horizonte, mas nós temos equipes que deslocam para regiões, pegando ali sede de associações micro-regionais, nós chamamos as cidades vizinhas e damos cursos, já como fizemos em todas as regiões do estado, Norte, Vale do Mucuri, Triângulo, Zona da Mata, Sul de Minas, ou seja, nós vamos para um local, fica mais próximo para os prefeitos mandarem os coordenadores, ali eles são treinados e deslocam para as suas cidades. E como é que é o trabalho do voluntário na época das cheias mesmo? É um trabalho importante também. É um trabalho importante, né? Que geralmente nós ensinamos isso para os coordenadores, ele tem que ser um trabalho voluntário local. Nós do estado não temos condições de pegar voluntários e viajarmos com essas pessoas para o município. Então nós sempre mostramos a importância do coordenador ter uma rede de voluntários em todas as áreas. Assistência social, religiosa, pessoas que podem ajudar na hora de um abrigo, na hora de divisão de tarefas, na área de guarda de alguns bens, até mesmo com animais, enfim. Esse trabalho, mas ele precisa ser feito antes. Ou seja, o coordenador precisa buscar esses voluntários, né, ter um sistema de cadastramento, está cadastrado, porque na hora que acontecer ele vai buscar não só os voluntários, mas voluntários que têm alguma coisa a oferecer. Um voluntário, um fazendeiro que tem um trator que possa ajudar, uma pessoa que tem um barco que possa ajudar a tirar as pessoas. Enfim, você conseguindo cadastrar isso tudo, particular, né? Antes, porque na hora é só buscar a pessoa já chega com um material que não tem. Nós tivemos aí as chuvas na Zona da Mata que só conseguia se chegar de moto de trilha. Então chegou-se nessas regiões várias motos e carros de trilha, que carro
trator não passava, só passava essas motos. Então eles tiveram um trabalho muito importante de levar alimentos, levar insulina, trazer pessoas para serem medicadas. Então esse é um trabalho de articulação que precisa ser feito antes e na hora que acontecer é só buscar e pôr o pessoal para ajudar a coordenadoria. Para a gente encerrar nossa entrevista, nesse tempo todo assim, que a Defesa Civil vem atuando dessa forma, com capacitação, as prefeituras participando, se interessando, o resultado tem sido satisfatório? Sim, menos mortes, sim, menos com certeza. desastres? A gente nota que às vezes as mortes acontecem, que é o que a gente trabalha para não ter, é a falta da percepção de risco das pessoas. São aquela pessoa que está com o carro, está vendo uma enxurrada ali aumentando na avenida, não vai dar para passar, passa, leva todo mundo. Então essa agora tem sido feito um trabalho muito grande para todas as pessoas terem a percepção de risco e aí não enfrentar a força das águas. Mas em termos práticos de ações nas cidades, ações de prevenção e preparação, tem se mostrado muito eficiente. Já existe, né? Já tem melhorado muito e o mais importante, os prefeitos estão notando, ou seja, se eu começar a investir em defesa civil, eu vou ter menos trabalho na hora da resposta e vou gastar menos na hora da resposta. Ok, então, Major, muito obrigada pela participação Nós que agradecemos. no programa. Volte mais vezes. Nós estamos sempre às ordens. Bom, gente, todos os temas que você viu aqui na série Eixos Temáticos serão discutidos nos encontros das regionais Belo Horizonte e Metropolitana, que acontecem de 25 a 29 deste mês na sede do CREA Minas, em Belo Horizonte. Participe! Veja agora algumas dicas da nossa agenda de cursos e eventos. A Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, a ABS-MG e o CREA Minas promovem no dia 19 deste mês o seminário Comitê de Bacia Hidrográfica, o papel e a atuação técnica do CREA Minas e ABS-MG. O evento será na sede do CREA em Belo Horizonte. E entre os dias 19 e 22 de novembro, acontece em Cuiabá, no Mato Grosso, o 28º Congresso Brasileiro de Agronomia, que tem como tema a segurança alimentar e nutricional. O evento é uma realização da Confederação dos Engenheiros Agrônomos do Brasil. Presidentes de CREAs de todo o Brasil estiveram reunidos na capital mineira para um grande encontro. Na última semana de outubro, o CREA Minas foi sede da 5ª reunião ordinária do Colégio de Presidentes. Fazem parte deste fórum consultivo os 27 presidentes dos Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia, o Conselho Federal e a Mútua. O grupo se reúne sempre para discutir tanto temas relacionados à área tecnológica, quanto assuntos institucionais e políticos referentes ao desenvolvimento do país. A cobertura completa você acompanha no próximo programa. Preparamos uma edição especial sobre o encontro de presidentes e a mostra de projetos que também fez parte do evento. Dia 28 de novembro, não perca, hein? O programa de hoje fica por aqui. Até o nosso próximo encontro.